Uma obra como Os Sertões, de Euclides da Cunha, quando eu vou abordar em sala de aula, eu procuro uma estratégia dialética para que o ouvinte, o aluno, ele tenha mais eficiência na aprendizagem. Então, dialeticamente, eu abordo Os Sertões considerando dois aspectos básicos: o aspecto estrutural, o aspecto interno da obra, e um aspecto externo em que eu faço um diálogo entre os temas abordados pela obra e os mesmos temas repetidos, acrescentados ou diminuídos posteriores à obra. Não é? Então, por exemplo, no aspecto externo, a gente pode fazer uma relação de Os Sertões com os movimentos sociais políticos que ocorrem hoje no Brasil. No aspecto interno, você pode mostrar as contradições existentes entre a primeira parte, em que Euclides trata do problema da terra numa perspectiva determinista, explicando a miséria do povo de Canudos. Ele parece culpar a terra, o clima, pela miséria. Esquece, evidentemente, dos problemas que poderiam ser solucionados através do governo. Na segunda parte, ele também esquece os problemas de governo, os problemas políticos que poderiam ser resolvidos, e praticamente num determinismo racial, determinismo sociológico, ele acaba colocando a culpa da miserabilidade do povo de Canudos nos próprios canudenses. E na terceira parte do livro, que ele trata da luta, né, que Euclides era um correspondente do jornal Estado de São Paulo, e aí ele vai ter contato exatamente com quem? Vai ter contato com algumas pessoas. Ele não chegou a ir, pelo que eu leio, né, ao campo de luta. Mas como um bom jornalista que ele era, bom observador, ele faz uma entrevista com alguns remanescentes de lá, de Canudos, e começa a perceber que aquele problema ia além do determinismo do meio, que ele trabalha na primeira parte, do determinismo racial, que ele trabalha na segunda parte. E além disso, então ele começa a perceber o fenômeno de Canudos como algo decorrente das deficiências estruturais, sociais, econômicas e políticas, né, daquela região. Então, acredito que, embora ele estivesse numa época em que ainda não havia condição de ter uma percepção bem favorável sobre a questão do latifúndio, mas ele já começa a perceber aquele problema de Canudos como uma questão agrária, uma questão de latifúndio, de sem terra e latifúndio. Ele já começa a perceber isso. E começa também a perceber que a questão da relação entre aquela população e a política de governo, na terceira parte. Então, as contradições, elas se verificam nisso. Primeira e segunda parte e a terceira parte. Vai haver uma contradição. Se o professor não abordar Os Sertões nessa perspectiva, eu acredito que não será uma boa aula sobre Canudos. O outro aspecto que eu falei é você fazer uma relação daquilo que ficou, daquilo que se acrescenta, ou que se diminui, ou que se esclarece, da época de Canudos para o Brasil de hoje. Por exemplo, eu costumo mostrar mais ou menos a relação dos canudenses com o movimento do MST, movimento do Sem Terra. Então, ali era um movimento que, evidentemente, que o MST é um movimento mais organizado e um movimento político mais organizado. O Canudos não tinha um movimento político organizado, mas isso não perde o mérito de você fazer uma aproximação, uma relação, uma analogia entre o que acontecia lá em Canudos e o que acontece hoje na luta pela terra, né, do MST, que é uma luta do sem terra contra o latifúndio, tranquilamente. Você pode fazer
essa relação. Outra relação que o professor também pode abordar, e não é proselitismo absolutamente, é que, na época lá em Canudos, o fenômeno de Canudos, como ele foi visto pela imprensa e principalmente por intelectuais que tinham uma voz muito forte no país, a população, principalmente a letrada, ouvia e entendia como correta a posição dele. Por exemplo, Machado de Assis, num primeiro momento, que é a favor do extermínio de Canudos, Olavo Bilac, tá? E a grande imprensa brasileira, que sempre foi uma imprensa atrelada à ideologia da classe dominante. Então, o professor, ele pode mostrar que Euclides da Cunha era uma voz dissonante, principalmente pela terceira parte do livro, e que ele apresentou uma perspectiva de abordagem do fenômeno muito diferente daquilo que Machado de Assis apresentou, Olavo Bilac e a grande imprensa. E ele fazia uma relação com a época de hoje, né, em que a grande imprensa mostra determinados fatores, como, por exemplo, a questão da previdência social, né, achar que vamos resolver os problemas brasileiros, os problemas econômicos e políticos com a previdência. Isso a grande imprensa incorpora, quando se você ler jornalistas ou uma imprensa de contracultura, né, uma imprensa mais independente, uma imprensa que não faça parte dessa classe dominante, você percebe que essa questão não é bem assim, né? Você não vai resolver os problemas brasileiros. Então é a mesma coisa, então você vai fazendo essas relações sem proselitismo, evidentemente, e abordando esse fato dialético. Eu acredito que nesses temas seria uma boa aula, por exemplo, se tomando os sertões como parâmetro para abordar dialeticamente esses fatores.